Nós estamos num evento organizado por uma empresa de material esportivo. Esse evento vai ser realizado durante a Copa América. É um espaço em que se respira futebol. Então, pessoas, jogadores, times amadores podem vir aqui para jogar bola. Tem também competição de videogame, tem debate esportivo, inclusive personalidades do esporte, entre eles o Amaral, o Adriano Imperador, são esperados hoje aqui para um bate-papo esportivo, aquela resenha com o público que é apaixonado pelo mundo bola. Mas quem passou por aqui foi o técnico do Corinthians, Fábio Carille, e não tinha como não perguntar para ele sobre esta nova investida dos árabes. O Carille, que 6 meses atrás deixou o Al-Wehda, lá da Arábia Saudita, na 4ª posição do Campeonato Árabe, para voltar ao Corinthians. E agora, 6 meses depois, o Al-Hilal, considerado o maior time saudita, quer levar Fábio Carille de novo para a Arábia. Ele, que tem uma multa rescisória no Corinthians de 6 milhões de reais, falou com a nossa equipe ao vivo aqui, direto desse evento. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista. O que chegou até você? O que você pode dizer para o torcedor? Eu vi as informações, né, o noticiário saindo ontem. Quando eu peguei o celular na mão, um monte de mensagem falando sobre isso. Por enquanto, é isso que saiu na imprensa que eu estou sabendo. O meu empresário chegou por esses dias da China. Vou encontrar com ele hoje, depois do evento. E aí sim eu posso saber de alguma coisa diferente. Mas você, por ter voltado de lá não tem muito tempo, você tem uma posição definida já, independentemente da proposta? Ou você está disposto a ouvir também a proposta e tomar uma decisão depois? Na verdade, eu não pensei nada sobre isso. Estou muito focado aqui, discutindo com a diretoria do Corinthians a respeito de possíveis saídas e de já reposição nessa janela, que a gente corre o risco aí de perder jogadores. A gente está tentando reforçar, mas em cima desses reforços a gente pode ainda perder alguns jogadores. Então não pensei em nada ainda, né? E como meu empresário não adiantou nada ainda, é algo que, se acontecer, acontece mais lá na frente. Essa conversa com a diretoria sobre reforços já deve estar acontecendo há algum tempo, imagino, né? Projetando essa pausa que vocês vão ter. Algo que não viria te agradar, por exemplo, algum jogador que você quisesse e não vem para reforçar o time, isso poderia fazer você mudar de ideia para aceitar essa proposta? Não, de jeito nenhum. Desde o momento que eu aceitei voltar, eu sei da situação do Corinthians, né? A situação financeira do Corinthians. Sei que eles não estão conseguindo hoje fazer o que nós chamamos de loucura. Eu sei que eles estão com os pés muito no chão, esperando oportunidades aparecer no mercado. Não seria isso que faria eu tomar uma decisão dessa. Tá aí o Fábio Carille, ele não quis cravar se vai ficar no Corinthians, prefere primeiro se reunir, claro, com o seu empresário, Paulo Pitombeira, para depois tomar uma decisão. O Al-Hilal, que foi dirigido pelo hoje técnico do Flamengo, Jorge Jesus, e o time árabe terminou essa última temporada com o brasileiro Péricles Chamusca no comando, e desta vez o Fábio Carille é a opção preferida do presidente do Al-Hilal, amigos. Muito obrigado, Ricardo Lai, que conseguiu ali, com uma ótima pergunta por sinal, pressionar o Fábio Carille, porque é o seguinte, na primeira pergunta questionaram ele se ele tinha alguma notícia. Ele falou, olha, não estou sabendo de nada. Ricardo Lai perguntou, mas você, a sua posição oficial, o Diego Bertozzi, perdão, falei Ricardo Lai, Diego Bertozzi, nosso repórter, mas a sua posição, independente de proposta ou não, vou conversar com o meu empresário, procurar saber se tem algo e aí depois eu defino. Eu entendo isso como uma possibilidade, sim, de sair a uma brecha. Portas abertas. Portas abertas. Fechou a situação em aberto. E aí tem uma coisa, por exemplo, ele teve uma passagem recente na Arábia Saudita e muita gente pode achar que isso foi ruim. Eu acho que isso é positivo. Primeiro, o Al-Hilal é um time dos mais importantes, dos mais tradicionais da região. O time que ele foi contratado tinha dinheiro, quase todo mundo ali tem, mas ele reclamava das condições precárias, de treinamento, que ele tentou melhorar, até em campo o time deu uma resposta, subiu, mas não era um time... O Al-Hilal tem uma outra condição, é uma outra situação. A gente acha, na China é tudo igual. O Filipão trabalhou no Guangzhou Evergrande, ele é como um Real Madrid da China. O Al-Hilal é extremamente tradicional em competições continentais e tudo mais. Então é uma outra situação. O dinheiro pode até ser melhor, mas as condições de trabalho para ele, que era o que incomodavam o Carille na Arábia Saudita, as condições agora, aparentemente, se é uma proposta do Al-Hilal, é bacana e tal, as condições seriam melhores. E mostra que o trabalho dele foi bom, que ele foi valorizado. De Al-Wehda para Al-Hilal seria meio que um salto. Sim. Então, acho que ele, tendo a proposta é legal, ele deve chegar na diretoria, Andrés, olha, tem isso aqui, e aí?
Dá, não dá, não dá, tá, vamos sair, vamos fazer. Talvez agora ele saia de uma forma um pouco mais amistosa. Não que ele saiu obrigado, ele saiu com as portas abertas, mas de uma forma mais clara, transparente, sem atrito, inclusive, com a imprensa. O Carille vai embora pro Al Hilal? Tem isso? Al Hilal. Olha, ô Pascoalzito, essa notícia me surpreendeu. Eu tentei tirar informação ontem à noite com 2 pessoas. Uma pessoa falou pra mim o seguinte, é um nome que tá na lista do Al Hilal, mas que não tem proposta, que não tem absolutamente nada. E perguntei pra uma pessoa do Corinthians, tem alguma coisa? O cara falou, não tem absolutamente nada. Agora, se tem alguém mentindo, eu não sei. Perguntei para 2 lados, um do lado de lá e um do lado de cá. O do lado de lá falou, tem interesse, mas que não tem, só tem um nome numa lista, que não tem proposta, que não tem nada. E do lado de cá eu perguntei e falou, que eu saiba, não tem nada. Agora eu não sei, Pascoal. Essa é a informação que eu tive. Mas é algo muito estranho. Eu tive a curiosidade de conversar com alguns amigos que a gente tem acesso e estão ali juntos trabalham e são pessoas que da confiança, são pessoas do Corinthians que me disseram o seguinte, não tem nada. Não tem nada. Não tem absolutamente nada nesse negócio aí. Não existe proposta, não teve nenhuma procura, não existe nada. Mas, ô Pascoal, aí vamos também ponderar, porque numa situação como essa, tem que perguntar pro próprio Carille, não é pro Andrés. Porque numa dessa, quando pinta uma proposta, igual no Tite lá com o negócio de CBF, pro Roberto, ele ia lá tomar um chá com o presidente da CBF, no dia seguinte já tá dando treino de manhã. Não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que nessa situação, perguntar para A, B, C ou D, e esse A, B, C ou D não é o Carille, eu acho que é qualquer declaração que o cara trata muito mais no feeling do que realmente como informação. O Al Hilal foi segundo colocado no campeonato. O cara trocar Corinthians por Al Hilal vai pro inferno. O quê? Quem? Como é que é o nome do time? Não é Al Hilal. Ô, mano, mas não é feeling, não. Eu perguntei para 2 pessoas, uma ligada ao lado do Carille e uma ligada ao Corinthians. Não é feeling, não. Mas, ô Beija. As 2 pessoas falaram, uma pessoa falou, tá numa lista, mas que não tem proposta, que não tem nada. Apenas tá numa lista. E uma pessoa do Corinthians falou pra mim, aqui não chegou nada, que não tem nada. Então não é feeling. É uma informação que eu peguei com 2 lados. Não, ok, mas, por exemplo, o Carille, quando ele sai do futebol árabe, ele critica demais a estrutura que o futebol árabe impunha. Não, no caso, ele não criticou... Só um minuto, ele não criticou... Ele não criticou a estrutura do futebol árabe. Ele criticou a estrutura do time que ele estava, que ele falou que tinha sido prometido uma coisa e que não havia sido cumprida. Então, o time era da segunda divisão e tinha a primeira temporada na primeira divisão. Mas é que tá, porque o futebol árabe em si, é claro, tem muito dinheiro, mas é um negócio praticamente amador. Talvez o próximo clube do Carille aí, que estão falando aí do Al Hilal. Al Hilal, agora tá certo? O negócio é o seguinte. Al Hilal. O negócio é o seguinte. Esse clube, ele disponibiliza uma estrutura bacana, porque o Al-Eda foi decepcionante pro Carille. O Al Hilal, sim, é o principal. O Al Hilal é um time que já tem é o top da Arábia Saudita. Então pode ser o time que estava o Jorge Jesus, não é? Isso, exatamente. Então, estava o Jorge Jesus. O Al Ittihad e o Al Hilal são os tops da Arábia Saudita. Acho que já ter a notícia da saída do treinador do Corinthians já dá uma balançada, hein, gente? Balançado em quê? Em tudo, na estrutura do Corinthians. Se mudar, sair o Carille, muda tudo. Sai o Carille, o Mano assume depois da manhã. Como é que ficou a situação do Mano no Cruzeiro? Não mudou nada. Continua como treinador do Cruzeiro. Isso que eu ia comentar. Mas não vai durar muito isso aí lá, foi visto, assim, está sendo analisado com muito carinho, ou está sendo analisada com muito carinho essa situação do Mano no Cruzeiro. Até agora não mudou nada. Pelo Corinthians. E a gente sabe o apreço que o presidente do Corinthians, André Sanches, tem pelo trabalho do Mano Menezes. Não mudou nada, ele segue como técnico do Cruzeiro, mas há uma antena ligada no Corinthians em torno desta situação. Ô Pipo, o salário que o Mano Menezes ganha no Cruzeiro, o Corinthians não paga. E hoje, o Andrés não sequer cogita mandar embora o Carille. Não cogita. Não tô dizendo o Andrés mandar o Carille embora. Que o Andrés... o Carille, mas se perder o Carille nessa situação... passa a ser o nome, claro. Então, óbvio. mas se perder o Carille, mas é aí que tá. A informação que eu tive até à noite
dos dois lados, Flavinho, aqui não tem nada. Não, pode ser que não tinha tenha. proposta. A informação que você deu... A gente dá uma hipótese de o Corinthians a informação que você deu não é nada, não. O Benja, peraí, a informação que você deu, Benja, não é que não tem nada, não. Você falou que tem ele está numa lista. Isso já é alguma coisa. Sim, claro que pro Corinthians, o Corinthians não vai ser procurado e tal. Ele não é um patrimônio do clube, não é um jogador. Tem multa. Né? Claro, mas aí ele está numa lista, é o que nós temos até agora. Tem um pouquinho de espuminha aí, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Agora, se acontecer, é isso que nós estamos especulando, se acontecer, pela situação do Mano hoje, que você falou, Benja, você falou que o que o Mano recebe no Cruzeiro, o Corinthians não paga, eu não sei nem se o Mano está recebendo no Cruzeiro, porque as informações que chegam de Minas, elas dão conta de que os salários do Cruzeiro estão atrasando. Mas acho que a situação no Cruzeiro, ela se desmantelou nessas últimas semanas, entendeu? Sim, concordo, mas estou só querendo falar, ele recebendo ou não recebendo. O salário, o salário que ele tem no patamar Cruzeiro, salarial dele hoje é muito alto. O Corinthians não paga. Pode ser. Mas pode ser que o Corinthians, como outros clubes, comecem a perceber, com isso que está acontecendo com o Palmeiras, do jeito que o Palmeiras está disparando, do jeito que o Palmeiras está se destacando, está se descolando do resto, e talvez seja preciso voltar a gastar mais. E outra coisa, é isso que eu queria perguntar. Gente, o Corinthians acabou de ser campeão paulista. É verdade. O Corinthians você acha, por exemplo, que o Corinthians com esse time que tem hoje, com os últimos... Gente, os últimos campeonatos brasileiros foram alternados entre Palmeiras e Corinthians. Às vezes vocês falam do Corinthians, mas o Corinthians voltou a ficar 23 anos sem time. Benja, mas há uma situação contraditória nessa história. Não por você, pelo Corinthians, por quê? Até o ano passado, a folha do Corinthians era uma. Ele já renovou o Cássio Fagner acima da folha. O Gil está chegando por um preço que você sabe que é acima. Não. Acima do teto. Do teto, perfeito, do teto, ponto. O Gil está chegando com um salário que, se não é o teto, é acima desse teto. Dividido com as luvas. Com as luvas. Então, assim, por que o Corinthians não poderia agora pagar por um treinador que ele enxergue no futuro, que seja um baita cara até para fazer uma nova reformulação, se é que essa reformulação for necessária, que é o caso do Mano Menezes? Porque eu não acredito que vai dar um salto tão grande. Uma coisa é você sair de 450 para 550 mil reais. A outra coisa é você sair de 550 mil reais para 1 milhão de salário. Eu não acredito. Aí não é uma informação, é uma opinião. Eu não acredito. Não estamos tirando o Carilho ainda. $1 milhão. Não, ninguém está tirando o Carilho, mas Beija, hoje, até por a gente não tem falado muito mais do Corinthians tá sem dinheiro, tal, não sei aquela coisa. Tá gastando, tá precisando gastar, né? Se acontecer de o Carilho sair, eu não vejo outro técnico, cara. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E se quiser ter esse técnico, vai ter que pagar. Não vai ter jeito. E outra coisa, se por um acaso o Mano for demitido do Cruzeiro, ele já não tem mais aquele Ele já não tem mais esse salário, exatamente. O Corinthians faz uma proposta. O Cruzeiro paga para o Mano o dinheiro que o Corinthians não pagaria. Ele não tem mais um emprego. Mas ele não tem mais um emprego, ele não tem mais nada. Aí o Corinthians faria uma proposta. Quer voltar? O que dá para pagar é isso. Aí o Mano fala, puxa, mas eu quero ganhar isso. Isso eu não tenho. Sempre discute, conversa. Você gosta do Carilli para a Arábia, rapaz? Agora, o Carilli não voltou ganhando pouco também, né? Porque ele deixou um salário muito alto lá, muito alto, né? Voltou para ganhar menos, né, mano? Mas ele abdicou de boa parte do dinheiro que ele teria para receber. Então. Porque o salário dele lá era maior do que o que ele recebe pagou hoje a rescisão dele lá. Ele ganha menos do que ele ganhava no Al-Ueda. Mas ganha bem mais do que ele ganhava quando deixou o Corinthians. Ele teve uma... Nós estamos falando de dinheiro de novo, mas ele teve um grande crescimento. Na boa, Flavinho. Ele é um técnico caro hoje. O Carilli não é um técnico barato, gente. Sim, não é. Claro que mas não. se o Carilli fizer isso, eu acho que ele queima a carreira dele. Porque a chance dele começar a se estabilizar no futebol brasileiro é justamente fazendo um trabalho de agora em diante. Porque por mais que ele tenha vencido já naquela oportunidade do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, quando ele estreia como técnico do Corinthians naquele primeiro ano, aí no ano seguinte ele fica 6 meses no mundo árabe e depois ele retorna no segundo semestre para o Corinthians novamente. E aí depois ele ganha novamente o Paulista, ganha de novo o Campeonato Paulista, terceiro ano consecutivo, que foi esse ano de 2019. Mas o Carilli, Pascoal, é um técnico que precisa realmente fincar o nome dele, sabe? Se estabilizar dentro do mercado brasileiro. A partir do momento que ele sai e troca um trabalho já em andamento para voltar para o mundo árabe,
É claro, financeiramente não tem como concorrer. Mas ele já foi campeão brasileiro, tricampeão paulista, mas ele já tem um nome construído nessa... Não, mas Pascoal, eu acho já tem um tijolinho colocado lá no Ele conquistou muito em pouco tempo, Pascoal, mas um técnico, para ele conseguir se colocar dentro do mercado como um técnico top, como um técnico consagrado, ele precisa de mais tempo. Ele ganhou, realmente, concordo com você, um Campeonato Brasileiro e 3 paulistas num período tão curto. É um negócio impactante, é um negócio significativo. Porém, ele tem um curto espaço de tempo trabalhando no futebol brasileiro. Eu não coloco o Carille hoje como um técnico consagrado aqui. Não dá pra falar isso. Não dá. Ainda não. Mas o tempo... Não é? Consagrado... Um treinador... Então me explica pra mim, me mostra. É um treinador que nos últimos 3 anos ganhou um Campeonato Brasileiro e... Mas eu pontuei isso, Benja. Eu pontuei isso. Foi então, meteórica a ascensão dele, Benja, mas é pouco tempo, é isso que eu tô falando. Então, o tempo dará pro Carille esse rótulo que ele merece. Mas sim, ainda não tem. Em 3 anos, 4 títulos. Benja, é realmente significativo. Sendo que o Campeonato Brasileiro de 2017, o cara fez uma campanha absurda. Mas eu não tô tirando o mérito do Carille, você não tá entendendo consagrado, o que eu tô falando. Então, não, mas eu não entendo porque não é consagrado. Hoje, pro atual futebol brasileiro... por exemplo, vamos lá, Benja. O Filipão pra você é um cara consagrado? O Carille hoje faz parte do primeiro escalão do futebol brasileiro. Ele pode estar incluso dentro do primeiro balaio ali, no primeiro patamar, concordo. Então, mas hoje, escalão. Por exemplo, o Filipão é um cara consagrado. O Tite é um cara consagrado. O próprio Abelão, ele não vive bom momento, mas é um cara já consagrado. É um cara estabilizado na carreira. Foi demitido do Flamengo pelo trabalho que ele fez ali, que não foi bom, concordo plenamente. Mas eu ainda não coloco, em termos de consagração, o Carille nesse rótulo desses caras. Eu coloco e te digo mais. Eu coloco e te digo mais. Se o Carille hipoteticamente falando, terminando o ano, sai do Corinthians, um exemplo desse. E na hora que ele fala, tô fora... Todos os grandes clubes brasileiros vão atrás dele. Mas isso porque ele é um bom técnico, Benja. Eu não estou dizendo que ele não é. Se ele é do primeiro escalão... Hoje, ele é um treinador consagrado. Se ele faz parte do primeiro escalão do futebol brasileiro, ele é um treinador consagrado. Um treinador que em 3 anos... 3 campeonatos paulistas e um brasileiro, se um cara desse não é consagrado, quem é? Eu acho que falta para ele um pouco mais de maturação dentro do futebol. Lógico. É porque hoje no futebol é legal quem perde. Então, talvez um cara que nos últimos 5 anos perdeu tudo... Benjamin, nós estamos falando do cara que ganha, Benjamin. Ele é um cara que ganha. Ele é um cara vencedor. A gente vê que ele é um cara vencedor. Para mim, o Carille já é um treinador consagrado. Já tem o nome entre os destaques do futebol brasileiro. Claro que sim. Pelo trabalho dele... Já tinha no primeiro ano quando ele conquista o Paulista e o Brasileiro, Pascoal. Então, pelas conquistas, quando o treinador começa a ganhar muito, você começa a observar o treinador com outros olhos. Você vê a metodologia dele, você pode gostar ou não, mas você vê que ele tem um plano de jogo, que ele tem uma metodologia de trabalho e ele está trabalhando... Por exemplo, disso. Eu vou colocar ele já é um nível 1 do futebol. Eu não estou falando ainda em termos de conquistas de algo tão significativo assim, mas dentro da realidade que ele viveu, o Rogério Ceni hoje está entre os principais técnicos do futebol brasileiro. O Rogério Ceni está hoje entre os principais técnicos, óbvio que sim. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro? Não ganhou. Ele ganhou da Série B, mas o brasileiro da Série A, que é o cobiçado por todo mundo, ele não ganhou. Ganhou Libertadores? Não ganhou. Mas dá para desqualificar o trabalho do Rogério hoje? Coube a ele ganhar, ele ganhou. Exato. Diante do que ele tem, Pascoal, ele disputou o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele ganhou os 3. Então, dentro desse patamar, dá para colocar o Rogério hoje como um técnico consagrado no futebol brasileiro. Porém, é pouco tempo. É a situação do Carille. Não dá para colocar o Rogério Ceni hoje no mesmo patamar do Filipão, por exemplo. Vem cá, o Mano Menezes, quando foi para a seleção, ele estava consagrado? Tava, já tinha ganhado títulos, Benja. Quais títulos? E ele não, Paulista, uma Copa do Brasil. Mas, Benja, fora os títulos, era um cara que já estava fazendo bons trabalhos, ele já tinha um tempo de carreira. Não foi um negócio meteórico. Desculpa, você está enganado. O Mano Menezes apareceu no Grêmio. Ô, Pascoal, Série B no Grêmio. Ele apareceu no 15 de Campo Bom, na Copa do Brasil. Não, quando ele apareceu mesmo, quando ele teve destaque, foi ganhando uma Série B pelo Grêmio, não foi isso? Que é aquele jogo dos aflitos lá, aquele... Aí ele foi pro Corinthians, não foi, Pascoal? Não. Foi campeão da Série B com o Corinthians, montou o time da Série B. Então ele foi campeão brasileiro pela Série B em 2008 com o Corinthians, chegou numa final de Copa do Brasil e perdeu pro Sport, né? Isso. E depois ele ganhou uma Copa do Brasil com o Corinthians. Perfeito. E o Paulista. E o Paulista. Em 2009, aquela do Ronaldo Fenômeno, certo? Contra o Inter.
Aí ele era consagrado e foi para a seleção porque ele fez grandes trabalhos. Ele foi à seleção como líder do Campeonato Brasileiro, em 2010. Então, ok. O currículo do Mano Menezes para chegar na seleção era tão maior que o do Carille hoje? O Carille, em 3 anos, tem 3 paulistas e um brasileiro? Mas ali é que o Brasil tá precisando de um novo técnico. O Mano tá falando da extensão. O Mano tá falando da extensão da carreira. Eu não tô discutindo ele já mérito, tinha mais tempo de treinador. Eu não tô desqualificando, exato, eu não tô desqualificando aqui, Benji, o trabalho do Carille, eu repito, foi uma ascensão meteórica. Mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de rodagem para realmente entrar no clã. Mano, o Mano Menezes apareceu pro futebol em 2007. Em 2010 ou 11, ele estava na seleção brasileira. Mas é porque era o técnico do momento, Benja. Assim como o Renato Gaúcho, quando ele estourou no Grêmio, aí também ganhou o que ganhou. Sim, e poderia já ter ocupado o técnico de cargo da seleção brasileira, sim, pelo imediato. Gente, vocês não estão lembrando de uma coisa, peraí. O Carille é um técnico do momento, gente. Benja, o Mano... Pode gostar ou não do estilo de futebol dele, mas o Carille é um técnico do momento. O Mano Menezes também, quando foi para a seleção, muita gente desceu o pau nele porque não gostava do estilo de jogo dele. Mas em 4 anos ele dirigiu uma seleção brasileira. O Mano, em 1 ano e meio, levou o Grêmio à final da Libertadores. Porque ele sai da Batalha dos Aflitos, faz um baita brasileiro 2006, 2007 ele vai à final com o Boca, que aí ele perde aquela final 5-0. Renato Gaúcho também levou o Fluminense. Também, exatamente, levou a final. Levou a final, e isso é ótimo. Então o Mano, pra mim, ele tinha já uma construção de um trabalho que ele sai daquele patamar de elite que era o Grêmio na Série A para pegar o Corinthians na Série B, reergueu o Corinthians da forma que ele reergueu, né, quase batendo o campeão no primeiro ano de Copa do Brasil, que seria um feito absurdo, para depois, no ano seguinte, ser campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E aí, quando ele vai para a seleção, quando ele é anunciado na seleção, eu lembro que o jogo era Corinthians e Guarani, no Pacaembu. O jogo era despedida do Mano. Ele era líder, ele deixou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro para assumir a seleção que tinha, claro, a gestão do André Sanches. Ô Pipo, e o Carille, quando assume o Corinthians numa situação legal? Não, pelo contrário, reformulação. Eu acho que assim, os dois têm o mesmo peso. Assume numa reformulação e ganha num ano difícil, complicado, sem eu dinheiro. Acho que o Carille está num patamar de reconhecimento nacional. É claro que está. É isso que eu tô falando. Que ele, pra mim, hoje, ele é um treinador consagrado. Hoje. No Brasil se tornou, claro. Ele, agora, em 3 anos deixa eu só fazer uma pergunta. O Carille seria o futuro treinador da seleção brasileira? Na opinião de vocês? Falou, Pascoal. O Carille, saindo do Tite, o Carille é o técnico indicado para ser o técnico da seleção brasileira? Não, depende, cara. Eu acho que depende do estilo que as pessoas querem. Por exemplo, você tem o Renato Gaúcho, que vive um momento espetacular também. Depende do estilo que você quer. Se você quer um futebol mais vistoso, o caramba, você vai num Renato Gaúcho. Se você quer um futebol mais pragmático, o resultado, você pode ir para um Carille. Ué, aí depende. É questão de gosto e de quem escolhe. Eu, em 2010, não teria escolhido o Dunga, por exemplo. Então... Sim, exatamente. É uma questão de gosto de estilo. Agora, pela meritocracia de conquistas recentes, é claro que ele estaria no patamar. A questão toda é que, assim, se pega muito no que o Corinthians, na volta do Carille, não está fazendo com um elenco que é suficientemente capaz de jogar melhor. Só isso. É isso que eu queria entender. O que o Corinthians não está fazendo, gente? Corinthians ganhou um Campeonato Paulista mas perdeu pro Santos. Gente, perdeu pro Santos na Vila Belmiro. Não é. Benja, a questão toda, Benja. Quando perde pro Flamengo, vocês acham que é uma maravilha. Não é, Benja. Ninguém não consigo entender. Benja, eu não tô desqualificando. Do Flamengo nós não discutimos a derrota, nós discutimos a qualidade do futebol. O Corinthians jogou melhor aquela partida do que vinha jogando. Em nenhum momento eu tô desqualificando a conquista do Campeonato Paulista. Eu acho que toda conquista é justa e o importante sempre vai ser ganhar. Ponto. Agora, para chegar a uma vitória ou para você chegar a algo a mais, para você chegar a conquistas que demandem uma capacidade maior, além do Campeonato Paulista, o time tem que subir o rendimento. E esse rendimento do Corinthians está hoje limitado a uma coisa maior. Que é você ganhar um brasileiro, que é você ganhar uma Libertadores, que é você ganhar uma própria Copa do Brasil, pegando um Flamengo que hoje tem um time melhor que o Corinthians. Ano passado chegou numa final de Copa do Brasil, perdeu. Sim, mas perdeu. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Até o desempenho do ano passado criticado foi melhor que esse ano. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Corinthians joga pior do que o São Paulo, que está na frente dele com 14 pontos? Não. Então, entendeu? Gente, quantas rodadas tem o campeonato?
Mas eu estou falando do momento atual. O meu corte é o momento atual. Gente, Hoje o São Paulo está à frente do Corinthians. Temos um quarto do campeonato já. O Corinthians perdeu pro Santos. O Corinthians perdeu pro Santos de 1-0 na quarta-feira. O mundo acabou. O time é uma porcaria, vai brigar pra não cair. Não é. Maluco, velho. Ô, Benja, não tem esse radicalismo de é uma porcaria ou de vai ser campeão. Não é isso. Porque a faixa de atuação do Corinthians hoje é 10º lugar no campeonato. O São Paulo é o 9º, está à frente com 14 pontos. O Corinthians é o 10º com 12. A campanha satisfaz a torcida do Corinthians? Claro que não. Não só a campanha, Pascoal. Claro Pega as que declarações não. do Carille. O Carille, ele reconhece que ele ganhou o Campeonato Paulista jogando mal. Ele falou, jogamos mal, mas vencemos. Falou, isso pra mim não é suficiente. Ele declarou isso no término do Campeonato Paulista. As declarações do Carille hoje baseiam-se pelo fato do Corinthians não conseguir atacar adversários. O Corinthians não é um time tão agudo assim, o Corinthians não machuca tanto Contra o Flamengo atacou. Atacou, exato, mas aí foi o ponto fora da curva, Benja. É aquela situação de desespero, porque o Corinthians só tinha aquilo pra fazer. Ele perde o primeiro jogo em Itaquera e pelo fato de ser um torneio Copa, ele precisava atacar o Flamengo. Então ele se predispôs a isso. Também na Arena. Mas é que tá, Benja, é muito pouco pegar 2 jogos pontuais e falar atacou o adversário. O Corinthians, na sua maior parte do tempo, ele tem aí 3, 4, 5 finalizações por jogo. E os números mostram isso, é pouco para um time que tem o potencial ofensivo que o Corinthians tem. O próprio cara, ele reconhece que essa pausa para a Copa América agora, ele vai trabalhar intensamente o sistema ofensivo. Ele falou, eu corrigi o sistema defensivo, o Corinthians hoje é um time que toma poucos gols, mas agora eu preciso trabalhar a parte ofensiva do time também. E nisso eu concordo com ele. O Corinthians, ele tem um potencial ofensivo para ser muito melhor do que tem se apresentado. Você acha normal, Benja, um time não chutar a gol contra o Santos, mesmo na Vila Belmiro? Normal. Não chutar a gol? Passar 90 minutos sem chutar no gol, Benja? Olha, na Vila Belmiro, historicamente, sempre foi difícil jogar contra o Santos. Mas já ganhou e jogando bem. Óbvio que já ganhou e vai ganhar e vai perder. Sim. Mas, historicamente, o Santos é um time que na Vila Belmiro sempre sufocou. E no Pacaembu a mesma coisa esse ano? Sim, e o Corinthians classificou com tudo isso. Classificou, mas é isso que eu tô... campeão paulista. Ok, mas é normal, Benja, mas é normal um time do tamanho do Corinthians, da magnitude do Corinthians, passar um jogo sem chutar no gol? Não tinha de falar normal não é normal, não é. Você pode discutir se é feio ou é bonito. Não é nem feio e bonito, é essa questão de desempenho. Eu só acho, em termos de desempenho tá ótimo, por isso foi campeão paulista. Mas não dá pra passar jogando melhor, jogando algo que te traga alguma coisa? É só isso, Benja. Não é nada. Ninguém, por exemplo, você tá entendendo o que eu quero dizer. Em nenhum momento eu tô dizendo aqui. Mas a minha visão de futebol é muito diferente da maioria das pessoas. Não é. As pessoas em Deus, o Corinthians jogou espetacularmente contra o Flamengo 2 partidas, perdeu as 2 e não marcou um gol. Tudo bem, perdeu, mas jogou o futebol. Mas jogou alguma coisa que se ele mantém essa regularidade, do desempenho que ele teve contra o Flamengo, ele pode ser um time muito mais perigoso do que tem sido. Tá, o mesmo time que não fez gol contra o Flamengo, não chutou uma bola no gol contra o Santos. É disso que nós estamos dizendo, dessa produção que não tem. E o Carille mesmo disse na entrevista, eu preciso me atentar a isso. O Corinthians não pode só ficar preso à marcação. Precisamos jogar, precisamos sair para jogar, dominar mais a bola no campo do adversário. O treinador disse isso. E ele dizendo isso, ele enxerga que o Corinthians pode render mais. 10º lugar no campeonato, 12 pontos, é pouco para o Corinthians. Eu não sou conformado com isso. Se algum torcedor do Corinthians estiver conformado com 12 pontos, com 9 rodadas... Mas só um minuto, você não entendeu o que eu falei. Eu não falei que eu estou conformado e não falei que a campanha é espetacular e não falei que tudo é uma maravilha. Só acho que não é tudo uma porcaria e que tem muito campeonato pela frente ainda. É isso que eu tô querendo falar. Só números aí do Footstats, tá? Do Campeonato Brasileiro deste ano, né? São 9 rodadas, né? 9 rodadas. 9 rodadas. São 20 times. O Corinthians tem 8 rodadas. Né? O Corinthians tem 8. É verdade. Contra o São 20 Goiás. times, certo? Em finalizações totais durante um jogo, o Corinthians encontra-se na 20ª colocação. Ninguém é pior do que o Corinthians. Menos finaliza. Isso no total. Bola fora, bola na trave, gol, bola foi bloqueada, total. Finalizações certas que vão no gol, entrando ou não. O Corinthians é o 20º. Não tem ninguém pior que ele. Em posse de bola no ataque, o Corinthians está em 18º lugar. Em desarmes no ataque, 18º lugar. Em número de gols, é o jogador do pior Corinthians ataque do com campeonato. mais finalização do time é o 100º jogador com mais finalização no Campeonato Brasileiro. Quem?
O Futsat não diz quem é. É o terceiro pior ataque do campeonato. Só não é pior do que os dois últimos colocados. O torcedor do Corinthians está satisfeito com isso? CSA e Avaí. Eu acho muito pouco Segue do Corinthians. Ou Mas não? é óbvio que é. E é por isso que eu questiono, Pascoal. Eu acho que o Carille poderia ter feito já um trabalho melhor. Óbvio. É que no começo do ano, Pascoal, o Carille agora ele transformou o discurso dele. Quando a mídia toda colocava o Corinthians em xeque, pela condição que o Corinthians atuava dentro do Campeonato Paulista, o Carille ficava bravo. O Carille, de vez em quando, dá até umas porradas aí em jornalistas aí com relação à forma como ele era questionado. Agora ele mudou, ele passou a reconhecer que o time precisa melhorar e precisa evoluir. Eu repito, eu acredito no trabalho do Carille. Eu acho que essa pausa para a Copa América pro Corinthians será benéfica. Porque o Carille, no decorrer do ano, ele consertou o sistema defensivo. A zaga do Corinthians era uma zaga muito exposta. E quando você deixa Henrique e Manuel expostos, a tendência é que você tome gols. E ele conseguiu corrigir o sistema defensivo. O Corinthians sofreu 5 gols e fez 7 no Campeonato Brasileiro. Então, mas aí que tá, Pascoal. Mano, desculpa, mas tudo mudou também quando chegou o Júnior Urso, né? Também. Porque o Júnior Urso, quando chegou, ele acertou o meio de campo do Corinthians. Também, ajudou e muito, concordo contigo, Benja. Mas hoje, o sistema defensivo do Corinthians, se não é o melhor do Brasil, é confiável. O Corinthians ele tem sofrido poucos gols. Aquele negócio de tomar toda hora gol de cabeça dentro da área, porque bola aérea na zaga do Corinthians era um salseiro. Quem subia conseguia cabecear. O Corinthians tomou muitos gols de cabeça sim. O Carille até agora, ele conseguiu estabilizar, ele estancou aquela hemorragia defensiva que o Corinthians tinha. Agora é arrumar do meio pra frente. Eu acredito na competência do Carille. Eu acho que ele tem peças ali que podem... Pascoalzito, fala aí. Fala, Beto. Principalmente. Ô, Pascoalzito, perguntei pra uma pessoa do Corinthians agora, a pessoa falou pra mim, olha, não acredito na saída do Carille e falou, esqueça o Mano Menezes agora. Porque uma fonte minha acabou de me falar. Até porque o Mano tá empregado. Mas tá empregado até a página 2 também. Não acredita na saída do Carille. Até que ponto também dá pra acreditar 100% na diretoria do Cruzeiro? Porque recentemente sentaram à mesa lá Itair Machado e Henrique. Vocês lembram dessa declaração aí? Que os dois estavam ali sentados ali, que a mídia toda começou a especular uma série de coisas do Cruzeiro e papapá. A diretoria reuniu lá o Henrique, capitão do time, ao lado dele Itair Machado. E o Henrique mesmo falando, não, tá tudo bem, não, aqui não tem problema, não, os salários não estão atrasados. E aí agora explode a bomba de que o Cruzeiro tem salários atrasados. O jogador, quando compra uma ideia dessa do dirigente, porque o dirigente ele faz de tudo. Pô, senta do meu lado aí, vamos lá desmentir qualquer informação. É complicado, porque o jogador ele precisa também aí saber pegar e falar, dirigente, com todo respeito, eu posso não tumultuar. Dirigente, imagina o cara falando, ô dirigente. Pode ser, que eu coloquei de forma genérica aí, porque pode ser qualquer um. Doutor, eu não vou, doutor.